Então, o objetivo dessa sessão é deduzir as equações de conservação da quantidade de movimento e da energia, principalmente para a convecção natural. E nós vamos fazer isso para o problema da camada limite, obviamente, que é o problema com maior aplicação e interesse nesse momento. Nós já fizemos isso para convecção forçada, então nós vamos nos apoiar bastante naqueles resultados, e vamos fazer isso também evidenciando e chamando atenção para as principais diferenças entre a convecção forçada e a convecção natural, certo? Então nós vemos aqui nesse diagrama esquemático na esquerda do slide a camada limite que se forma na convecção natural adjacente a uma superfície aquecida. Essa superfície ela é isotérmica na temperatura Ts, que é maior do que a temperatura T infinito, que é a temperatura do fluido longe da superfície. Então, devido a esse aquecimento, o fluido fica menos denso nessa região adjacente à parede e tende a subir. Então, aquele gradiente de temperaturas que é imposto, ele gera um gradiente de massa específica e nesse caso aqui nós temos uma situação que é instável do ponto de vista hidrodinâmico, o que faz com que o fluido se desloque. O principal ponto a ser evidenciado aqui, no que diz respeito à diferença entre a convecção natural e a convecção forçada, é o fato de que o fluido ele está longe da superfície em repouso, certo? Então, à medida que nós aproximamos do que é a espessura da camada limite de velocidades, a velocidade tem que ir para zero, para respeitar o fato de que o fluido está em repouso longe da parede, não afetado termicamente pela sua presença, certo? E da mesma forma, aqui na região da parede, adjacente à parede, pela condição de não deslizamento, a velocidade tem que ser zero. Portanto, o que nós observamos no perfil de velocidades é uma distribuição dessa forma em que existe um ponto de máximo aqui em alguma distância y da parede. Esse perfil de velocidades ele é muito diferente do perfil de velocidade de convecção forçada, onde a velocidade ela é o maior valor do problema justamente na região externa, ou seja, o infinito ele é diferente de zero, certo? E aqui nós temos o perfil de temperatura que tem um comportamento esperado, ou seja, a temperatura decai de Ts na parede até T infinito na região do que seria a região externa, certo? Tá? Então, o nosso problema, que vai ser formulado nas nossas equações de conservação na forma diferencial, elas obrigatoriamente têm que reproduzir, quando resolvidas, esse comportamento, certo? Então, nós temos aqui as hipóteses principais que vão nos auxiliar a resolver, ou pelo menos a formular o problema. Então, são elas: escoamento laminar em regime permanente, a geometria bidimensional, ou seja, a distância z, que é normal aqui ao plano da tela, ela não é relevante no problema, ou seja, efeitos de borda são confinados em regiões muito pequenininhas no final do domínio, então o que ocorre no efeito na coordenada z não é relevante, existem forças de corpo, essas não podem ser desprezadas, obviamente, são forças de corpo devidas à gravidade, e a gravidade está apontando aqui na direção contrária à direção x, que aparece aqui, essa coordenada x. Tá? Nós vamos admitir também que as propriedades físicas são constantes, e essas propriedades físicas tem aqui um senão. O único termo que não será admitido como constante, ou a única variável que não será admitida como constante, é a massa específica presente no termo de impulso, porque, claro, é ela que é o termo fonte de todo esse movimento. A gente já falou aqui que os gradientes de temperatura geram gradientes de massa específica,
e esses são responsáveis pelo deslocamento do fluido. Tá? Então, aqui dentro da camada limite, eu posso pensar que existe um certo elemento de volume, né, um elemento de fluido, e nesse elemento de fluido atuam as forças que estão representadas aqui, ou seja, a dedução das equações, ela é baseada, pelo menos da equação da quantidade de movimento, ela é baseada no balanço de forças, né, somatório de força igual a variação da quantidade de movimento, aplicado nesse volume. Tá? Então aqui aparece a força peso, né, W, que não era contabilizada na convecção forçada. Né? Simplesmente as velocidades eram tão altas lá, ou eram consideradas tão altas que não era, essa força não era importante, né, saber em que direção ela estava apontando. Mas aqui ela está apontando para baixo. Isso é muito, muito importante. Tá? Então, fazendo um desenvolvimento parecido com aquele que foi feito para a convecção forçada, lá no capítulo 1, no capítulo 2 também a gente fez essa análise, nós chegamos às equações de conservação da quantidade de movimento, primeiro, né, e são aplicadas às hipóteses de camada limite, né, que passam pela suposição, pela hipótese principal de que a espessura da camada limite é muito, muito menor do que o comprimento característico, que no caso aqui é o comprimento L da placa. Né? Então, isso faz com que nós possamos descartar, desprezar alguns termos, né? Principalmente esse termo de derivada segunda na direção x, né? E aí toda a justificativa para isso ela é igual à justificativa apresentada para a convecção forçada, então não preciso repeti-la, né? E também a equação da quantidade de movimento para a direção y, ela é o que a gente chama de ordem superior ou desprezível frente à equação para a direção x. Se nós formos avaliar termo a termo comparativamente, né, esse termo inicial com esse termo inicial, esse termo inicial com esse termo inicial e por aí vai, nós vamos ver que eles são inferiores, ou seja, uma ordem de grandeza superior, que nós chamamos, né, são de ordem menos importante do que os seus termos correspondentes na equação para a direção x. Ou seja, toda a equação na direção y pode ser desprezado, o que faz com que, a gente viu, né, essa derivada parcial da pressão com relação a x aqui não seja uma derivada parcial e sim uma derivada regular, certo? Porque a pressão, o resultado disso, né, é que a pressão ela não depende de y na camada limite, tá? E notem também um termo importante aqui, é a presença do menos g, certo? O g não aparecia na convecção forçada, mas aqui ele aparece sim, e é claro, ele é a estrela da história aqui, tá bem? Bom, então é ele que a gente vai avaliar agora, né? Então, nós dissemos, né, como o dp dy é desprezível, né, a derivada parcial de p com relação a x vai ser uma derivada ordinária, certo? E como, claro, nessa análise de camada limite, né, avaliar a pressão ou a dependência da pressão com relação a x significa avaliar como a pressão varia na região externa à camada limite, uma vez que dentro da camada limite ela não varia com y. Né? Então eu posso sair da camada limite para avaliar a sua dependência e essa dependência com relação a x. Pois bem, se o fluido está em repouso, né, na região externa, então na região externa só existe o componente hidrostático, certo? Então o componente hidrostático diz que a pressão aumenta à medida que o x diminui, certo? Porque o x está apontando para cima, né? Então a gente se lembra que o x, vou voltar aqui duas, né? O x está apontando para cima, a gravidade está apontando para baixo. Se nós descermos aqui, né, na direção x negativo, no sentido x negativo, a pressão vai aumentar. Por isso esse sinal de menos aqui. E o ρ é o ρ infinito, ou seja, o ρ é a região externa, a camada limite, certo? Então, aquele termo que é combinado que aparece na equação da direção x, ou seja, menos 1 sobre ρ dp dx menos g, né, que vem a ser o termo de empuxo, né, ele vai virar
como o dp dx é menos ρ infinito g, 1 sobre ρ dp dx vai dar ρ infinito sobre ρ, o sinal de menos cai fora, vezes o g menos g, ou g vezes ρ infinito menos ρ sobre ρ, ou simplesmente g delta ρ sobre ρ, certo? Então, esse é o termo combinado de gradiente de pressão e força-peso, que é o nosso famoso termo de empuxo, tá bom? Então, substituindo esses termos na equação da quantidade de movimento na direção x, nós ficamos com essa equação aqui, ó. O termo de inércia, né, que é u du dx mais v du dy, esse é igual ao da convecção forçada, ou seja, é o termo de variação da quantidade de movimento, e aqui as forças, né, as forças atuando no volume de controle, que são o somatório de forças da segunda lei de Newton aplicada ao movimento de um fluido. Então aqui a gente tem variação da quantidade de movimento igual ao somatório de forças. Ora, que forças são essas? A força motriz, que é a força de empuxo, que gera o movimento, e a força viscosa, que é a força dissipativa, que tende a dissipar o movimento e exterminar o movimento, certo? Tá? Então nós temos somatório de força igual a variação da quantidade de movimento. Tá bem? E nós queremos também simplificar aquele termo de empuxo, né? Vou voltar aqui, ó, o termo da força motriz, por meio da expressão dessa variação de massa específica, né, presente no termo de empuxo, em função da temperatura, porque ela é a variável temperatura que vai ser resolvida na equação da energia associada, né, no nosso problema, certo? Então, essa conversão de variáveis, ou seja, passar de ρ para temperatura, ela é feita por meio de uma propriedade termodinâmica que é o coeficiente de expansão volumétrica térmica ou expansividade térmica, que é esse beta aqui, que é uma propriedade termodinâmica, chamada um coeficiente termodinâmico, certo? Então ele expressa exatamente a variação percentual do volume, porque nós temos um dV sobre V, em função da temperatura, mantendo-se a pressão constante. Tá? Então, se um fluido possui um beta elevado, significa que numa pressão tal, ele, ao ser aquecido, ele vai se expandir bastante, ele vai variar bastante o seu volume. E ao contrário, um beta pequeno, né, um fluido de beta pequeno, ele suporta uma pressão constante, uma variação de temperatura apreciável sem variar tanto o seu volume, certo? Então nós esperamos que fluidos que tenham betas elevados, eles, mediante um gradiente de temperaturas significativo, eles vão expandir bastante e vão gerar bastante movimento macroscópico, bastante convecção natural. Tá? E, ao contrário, né, um fluido pequeno, né, uma substância com beta pequeno, ela vai ter um dV/dTAP bem pequeno e não vai produzir convecção natural. Tá? Então a ideia é linkar essa variação de massa específica com o beta, né? Com o beta. E o beta ele tem unidades de Kelvin, né? Que é a unidade de temperatura no SI, na menos 1. Ele, de novo, é uma propriedade termodinâmica. Tá? Então, a relação de dependência entre ρ e T ela é feita a partir de uma linearização do beta, da definição do beta. E o beta é uma propriedade conhecida, é uma propriedade tabelada. A gente pode ir numa tabela termodinâmica e buscar valores de beta, uma tabela de propriedades, e encontrar valores de beta para diversas substâncias. Então eu só voltei o slide porque eu quero dizer que essa equação aqui vai ser linearizada, que significa que o dV/dt ele vai ser aproximado por uma relação, por uma razão de diferenças, né? Como que está mostrado aqui. Tá? Só que nós estamos chegando no final dos 15 minutos e eu não gosto de fazer vídeo com mais de 15 minutos, então eu vou parar esse vídeo por aqui, só que na sequência a gente já retoma nesse mesmo slide. Tá?